O negócio é o seguinte, estamos de volta para falar sobre os fatos de One Piece que ninguém aceita. Fiz um post lá na comunidade perguntando pro pessoal e vamos ver o que mandaram, o que disseram. Ó, vamos começar aqui logo com uma que eu achei injusta e que eu já digo de cara, pra mim não é um fato. Tá, pra mim não é um fato. Mas ó, pré-time skip é muito melhor que o pós. Os chapéus de palha são ignorados em todos os arcos atuais. E as piadas do pré são muito superiores que as piadas do pós. Eu queria trazer isso aqui, porque eu acho que a gente é muito injusto com o pós-time skip. Assim, as críticas ao pós não são todas inválidas, né? Não são todas inválidas. De fato, chapéus de palha são jogados de lado em muitos dos arcos, né? Em Egghead aí, pô, tem vários. Então, assim, não é que tá errado, mas eu acho que a gente bate muito no pós-time skip. Porque, assim, todo mundo fala, ai, os design dos chapéus de palha são feios pós-time skip. O que não é totalmente mentira. Os personagens são jogados de lado, e que não sei o que, e que é tudo ruim, e que Long Ring e Long Land é um arco ruim, o que é uma mentira descarada, né? É um arco divertido, dá pra você se divertir, apesar de não ser o melhor arco do mundo, dá pra se divertir bastante assistindo, né? É só um arco ali de transição antes de Water 7. Mas enfim, a gente bate muito no pós-time skip, mas quando sai capítulo, nós fica que nem cachorro abanando o rabo querendo ver o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer aqui é, o pós-time skip tem seus problemas? É claro que tem. Claro que tem. Mas ele tem muita coisa boa também. Eu tava pensando isso esses dias. Eu acho que a gente tem essa impressão que o time skip piora a obra, porque ele não é tão focado no chapéu de palha, o que é um fato. Mas, e se o intuito do Oda com o pós-time skip é de fato focar no mundo? É estranho, porque ele não tá focando nos protagonistas, né? Mas e se foi isso que tá acontecendo? A gente tá esperando que ele foque nos chapéus de palha, mas ele tá focando no mundo. E o mundo é o protagonista. Eu não sei se isso é bom na real, mas é algo que eu tava pensando e fica aí pra vocês pensarem também e dar sua opinião. Eu acho que nós é muito injusto com pós-time skip, mano. Porque, sim, tem seus problemas, mas a história continua supimpa. Em vários aspectos, tá? Em vários aspectos. Pré-time skip, luta e destaque pra todos. Pós-time skip, destaque apenas pra Luffy, Zoro e Sanji. Mentira. Nem em todos os arcos no pré-time skip tinha destaque pra todo mundo. Eu acabei de ler Skypiea, o Sop não faz nada, o Sanji faz umas coisinhas só. Então não é, isso aí é mentira. Tá? Isso aí é mentira. A falsa memória. Mas enfim, vambora. Vamos pro próximo. Voltamos pra Power Scaling, garela. Um fato é que Mihawk não é tão forte como Shanks, assim como o Zoro não é forte como o Luffy. A imagem é só pra ilustração, tá? Ignore. Mihawk só consegue lutar com as espadas melhor que o Shanks. As pessoas comparam ele como se ele fosse o personagem mais forte da obra, mas não é. Isso aqui me lembrou do porquê eu odeio Power Scaling de One Piece. Olha o que aconteceu depois disso aqui. Os caras ficaram discutindo quem era mais forte, Mihawk ou Shanks. Meus irmãos em Cristo, eles não existem. Eles não fazem quase nada da obra inteira. Você não precisa ficar discutindo quem que é mais forte. Isso não muda nada na obra. Se o Oda quiser, o Sop é mais forte que os dois. Aí ficou os dois aqui. Não, porque o Shanks, se o Luffy ganhar do Shanks, é porque ele é mais forte que pipipi, senão o Mihawk não ganharia do Shanks, porque senão isso diz que ele é mais forte que o Luffy, porque o Luffy vai ganhar do Shanks. Aí ficou nessa palhaçada de Power Scaling. Eu queria trazer isso aqui só pra falar mal de Power Scaling de novo e passar a visão pra vocês não perderem tempo com essa porra, tá? Não percam tempo com Power Scaling. Hashtag diga não ao Power Scaling. Próximo. Esse aqui, se você concorda, você é insano, maluco, doido da cabeça. O Oda deixou o Ace extremamente burro e inconsequente no arco de Marineford. Intancável um moleque voltar para desafiar um almirante, mesmo depois da ordem de retirada do pai, vulgo bigode branco. Eu tenho uma opinião, talvez polêmica, sobre quem acha isso aqui da morte do Ace. Quem concorda com isso aqui não prestou atenção na história e não entende a morte do Ace. Primeiro, o Oda deixou o Ace extremamente burro. Paizão, quando que ele foi inteligente? Quando que ele foi inteligente? Me indica quando. Me indique o capítulo e o painel exato que mostra que o Ace é muito inteligente. Segundo, ele voltou pra enfrentar, mesmo depois da ordem de retirada, meu irmão em Cristo. Não é a primeira vez que o Ace desobedece o Barba Branca, porque ele ir atrás do Barba Negra, que acabou ocasionando na captura dele, já era uma desobediência das ordens do Barba Branca, porque ele falou pro Ace não ir atrás, e ele desobedeceu. Terceiro, faz parte do personagem Ace ser burrinho, inconsequente, cabeça quente, literalmente, e impulsivo.
quando a gente conhece mais do personagem, a gente vê que o Barba Branca era talvez a figura mais importante pro Ace depois dos irmãos dele, né? Depois do Luffy. Porque o Ace tinha um sério problema com a figura paterna dele, né? Que era o pai dele, que era o Roger. E o Barba Branca foi, tipo, a peça que faltou pra encaixar, assim, na vida do Ace, tá ligado? O Ace não tinha o pai e o Barba Branca foi o pai que ele nunca teve. Então ele valorizava o Barba Branca mais do que quase tudo, assim. Eu arrisco dizer que o Ace só voltaria pra enfrentar o Akainu nesse momento se ele tivesse falado do Barba Branca, como ele falou, e do Luffy. Eu acho que ele só faria isso pelo Luffy e pelo Barba Branca. Então, assim, todo respeito, paizão. Ou viu o anime no mudo, ou sem legenda, ou não leu os balão no mangá e viu só as figuras. Porque assim, a história explica por que ele fez isso aí. A história explica. Sem contar que após Marineford, o Ace criança repete várias vezes que nunca fugiria de uma briga. Pois é, né? Pois é. Assim, seria melhor se o Oda tivesse colocado isso antes, né? Porque depois é aquela, né? Ah, não, o Oda tá dando uma desculpa pra corrigir um erro dele, né? Da atitude do Ace. Mas o Ace já demonstrava que ele era bem consequente de antes, né? Mas enfim, vamos pro próximo. Eu tô na frente aqui, mas é o Crocodile, tá? Dá pra ver pelo cigarro. Kaido é um personagem ruim e sem propósito na obra. O papel dele era ser forte e ponto. Chato e sem sal. Nem mesmo um flashback decente ele tem. Do arco inteiro de Wano, que eu gosto muito, ele só está lá pra ser um boss fight pro Luffy, completamente raso e em certo ponto, até mesmo genérico como personagem e vilão. E aí o outro aqui fala, Crocodile é um personagem genérico e sem graça. A galera só gosta dele por causa do visual, poderes e talvez pela risada. Em questão de escrita ele perde até pro Moria e Arlong. Achei interessante isso aqui, porque os dois estão falando mal dos personagens pelo que eles são, tá ligado? Tipo assim, o papel do Kaido era só ser forte. E a boss fight do Luffy. Assim, né? Tipo, era literalmente isso, né? O Orochi era a cabeça ali, né? Que fazia as maldades, né? Pensava nas maldades. O Kaido era o músculo, né? Literalmente o músculo da coisa toda, né? O papel dele era ser a figura forte, né? Porque o Orochi era um bucha. Então ele era praticamente ali, né? O guarda-costas ali do Orochi. E aí o Crocodile é um personagem genérico e sem graça. A galera só gosta dele por causa do visual, poderes e talvez pela risada. Tipo, mano, é meio que isso, né? Porque é o que a gente tem. É o visual dele, que é zica, apesar de eu estar na frente dele. Os poderes, que inclusive é uma das minhas Akuma no Mi favoritas. Eu gosto muito da ideia da Akuma no Mi da areia. E a risada. Tipo assim, foi falar mal e acabou destacando as coisas boas dos personagens. Eu não entendi muito bem esses comentários aqui, tá ligado? E aquela também, né? A maioria dos vilões de One Piece, gente, eles são meio rasos, assim, né? Eles não... Acho que a galera se engana muito pelo do Flamingo, que tem um flashback, mas a maioria não tem, né? A maioria não tem. E, além disso, eu defendo o Crocodile, porque apesar de ele não ser um personagem muito complexo, pelo plano que ele tem em Alabasta, dá pra ver que ele é um personagem, tá ligado? Ele é um personagem esperto e tal, né? Ele não contava que uma rena falante e seus amigos, um de borracha, ia acabar com os planos dele, né? Essas malditas crianças. Mas eu gosto bastante do Crocodile. Crocodile não tem aquela de que o Barba Branca matou a tripulação dele quando ele era mais novo? Quê? Tem isso? Pô, não lembro nada disso. Mas enfim, eu achei engraçado esses comentários aqui que, tipo, é justamente por esses pontos aqui que a gente gosta dos personagens, né? Porque tipo, eles estão... a proposta dos personagens ser isso aqui que eles estão falando, né? O Kaido é pra ser o músculo mesmo e o Crocodile é mais pelo visual ali, né? Pela personalidade, né? Mas vamos pro próximo. Essa aqui... Pô, hoje eu trouxe só comentário criminoso, eu acho. O final de One Piece seria chato se seguisse exatamente o que o Oda prometeu. Exemplo, cada chapéu de palha vai realizando seu sonho, um de cada vez, e daí depois o Luffy acha o One Piece e blá blá blá. Tipo, as coisas não dão tão certo assim, nem mesmo em One Piece. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Tipo assim, a pessoa vai num lugar que vende bolo. Aí a pessoa vê um bolo de chocolate e fala, pô, esse bolo deve ser bom, né? Parece bom. Eu quero comer, me dá um pedaço de bolo de chocolate. Aí o atendente entrega o bolo de chocolate, a pessoa come o bolo de chocolate e reclama porque tem gosto de chocolate. Ele queria que tivesse gosto de cenoura. Não faz sentido. Tipo, se a obra não seguir o que o Oda prometeu, vai ser ruim. Aí acabou, né? Aí acabou. É o fim do mundo também. Aí é o fim do mundo. Pra mim, esse comentário aqui não fez muito sentido, mano. Vamos pro próximo.
O que eu vou dizer não chega a ser uma crítica, mas sim uma pontuação. Se o One Piece fosse menos caricato e se, entre aspas, levasse mais a sério, seria disparadamente a série mais assistida do planeta. E eu vou explicar meu ponto. Ele vai explicar. One Piece é uma obra extremamente bem construída e detalhada, mas peca muito, em minha opinião, na forma caricata de alguns personagens, tanto estética quanto de personalidade, o que afasta às vezes alguns novos leitores ou consumidores gerais da obra e principalmente na falta de consequências da história. Um mundo completamente perigoso e ruim como o mundo de pirataria, dá pra contar nos dedos os personagens que morreram nos tempos que se conta a história, sem contar flashback. E isso pra mim tira um pouco da periculosidade da jornada que o Luffy decidiu trilhar. Isso é mais minha opinião do que exatamente um fato. Todos os que eu trouxe agora são opiniões também. Mas queria falar sobre isso e ver a oportunidade. Eu acho que esse aqui é mais um da série, não faz sentido, né? Porque assim, se o One Piece não fosse caricato, se levasse mais a sério e etc, mano, não seria um One Piece, né? Assim, eu acho que não faz muito sentido você querer que uma obra seja muito diferente do que ela é, porque aí não vai ser a obra, né? É tipo gente que fala, ai, Dragon Ball deveria ter uma história mais robusta, uma trama política. Aí não seria Dragon Ball, né, paizão? Então, assim, eu entendo a pessoa não gostar muito da estética, né, achar muito caricato. Isso aí é opinião, cada um, né, ninguém é obrigado a gostar também. Mas querer que seja diferente, eu acho que é demais, porque aquilo ali é história. Agora, a falta de consequência na história, eu particularmente, eu deixo muito isso passar, porque eu encaro o One Piece mais como uma aventura muito fantasiosa, tá ligado? Então, apesar de ser no mundo de pirata, é só uma forma que o Oda usa ali, é só uma forma dele contar a história dele, entendeu? De ir atrás de sonho e etc. Então, eu particularmente não espero consequências gigantescas de gente morrer e tal. Mas, enfim, respeito a opinião do mano aí, né? Só acho que não faz muito sentido algumas coisas. Essa aqui gerou textão. Se preparem, tá? Se preparem. Outra verdade que não aceitam é que o Akainu estava somente fazendo seu dever quando executou o Ace. E sem falar que ele é muito forte. Porém, a galera gosta de dizer que ele é fraco. A parte de power scaling nós ignora, né? Se ele é fraco, se ele é forte. Um pouco me interessa. Eu já disse aqui, pra mim o Chopper Monster Punch amassa ele. Mas olha só o que esse comentário aqui gerou, tá? Se preparem. Eu vou ler tudo pra vocês. E vocês vão sair daqui diferentes. O Akainu não estava fazendo o trabalho dele. O Akainu é um vilão e ponto final. E ele realmente colocou um ponto final. Interessante. E ele é uma ameaça para o mundo todo de One Piece. O cara é terrorista, matou inocentes em Ohara, vítimas que não tinham culpa de nada, e atende aos desejos do corrupto governo mundial, que tem o planeta em suas mãos. Ele não questionou nada e matou as pessoas de Ohara sem se importar, sem mais e nem menos. Na guerra de Marineford já mataram Barba Branca, Ace, e todos deveriam estar satisfeitos, mas não estavam, e até o Smoker questiona isso. Akainu já ia matando o Kobe apenas por ele se preocupar com a vida dos marinheiros que morriam em vão, por uma guerra que já devia ter acabado. Apenas por Kobe questionar, Akainu disse que a marinha não precisava de marinheiros assim e foi ceifar a sua vida até que Shanks, um pirata, o impediu. O Smoker está longe de ser um marinheiro mais tranquilo e sensível, e ele mesmo reconheceu que o Chapéu de Palha, mesmo sendo pirata, salvaram Alabasta e os deixaram ir, vendo algo de diferente neles. Ele até disse a verdade na cara dura pro governo, dizendo que foram eles que salvaram Alabasta. E no final os xingou. Eu lembro desse momento, é zica. Kobe se tornou um amigo de Luffy e até marinheiros fizeram continência a Luffy, lá em East Blue, por ter acabado com a corrupção de lá, derrotando Morgan, um terrível marinheiro ditador. O próprio Aokiji achou que Akainu estava exagerando em Ohara, assim como o Jaguar de Só, o outro marinheiro, e deixou Robin, uma criança inocente, escapar. Anos depois, ele também deixou o Chapéu de Palha ir, apesar de, na guerra de Marineford, atacar Luffy. Ele sabia que ele não era igual aos outros piratas. O Fujitora também via algo no Luffy, e ele mesmo agradeceu por ele ter limpado a sujeira do governo mundial, ao salvar Dressrosa. Mesmo se esse não fosse pirata, uma hora ou outra ele seria morto por ser filho do Roger, algo que ele não tem culpa, e ele também é um D. Akainu poderia matá-lo mesmo assim. A obra deixa claro que ele é o lado mais extremo da marinha, faz questão de deixar explícito as maldades que ele faz, e temos que lembrar que o One Piece não é a vida real, tudo é mais romantizado, é literatura, um mangá, uma obra. Sempre desde o início foi dito que o Luffy não era igual a todos os piratas, e todos viam isso nele, e provavelmente o mesmo era com Ace. Há vários marinheiros bons, ou quase justos, em One Piece. Eles sabem que há algo de errado no mundo, há aqueles que estão contra o governo mundial, e todos questionaram Akainu
Akainu e ou a corrupção da marinha. Muitos deles não concordam com Akainu e o questionam, e até mesmo Kizaru já se irritou com ele por ser muito insensível e bruto no final de Egghead. Inclusive, galera, é um bagulho totalmente fora de contexto. Mas eu lembrei agora, e se o Aokiji for o cara marcado pelas chamas que tá com o Red Poneglyph, né? Que ele fala lá, que o Barba Negra fala, né? Que o Red Poneglyph tá com alguém marcado pelas chamas. E o Aokiji é marcado pelas chamas, né? Depois da briga dele com Akainu. E ele era do governo mundial, né? Então, um almirante, ele pode ter informação. Enfim, só algo que eu lembrei. Vamos continuar. Akainu e Aramaki são os lados corruptos e maus da marinha. Jamais ela foi 100% justa e boa. Vocês estão lendo / assistindo One Piece de uma forma completamente errada. Aqui me ganhou. Tenho certeza que se o Akainu fosse um pirata, ninguém ficaria dizendo nada, não é mesmo? Mas só porque é da marinha, agora ele é um santo. E aliás, até na vida real existe corrupção. O tanto de inocentes que foram mortos ao longo da história por causa de autoridades. Será que ficou claro agora? E vai tomando. O bicho invocou a sexta marcha aqui, mano. Gear 10 já. Ah, sim. Muito certo sair matando um monte de vítimas inocentes por causa que o mal deve ser arrancado pela raiz. Perseguir uma criança inocente que estava estudando o passado. Jogar todos no mesmo saco sem considerar vidas humanas, vítimas e dane-se. É isso que vocês que passam pano pro Akainu defendem? O fato do Akainu ser um marinheiro não o torna justo. E há muitos tipos de marinheiros em One Piece. Oda faz questão de retratar isso. Há bons, corruptos, justos, tem de tudo. Mano, eu acho que esse aqui é o comentário mais sensato que eu já li na história desse canal. Ultimate, como é que é o nome do moço? Ultimate Ultra Mega canetou. Canetou, o bicho canetou, filho. O bicho canetou e eu concordo 110% com ele. Não é porque o Akainu era um marinheiro e marinheiro tá atrás de pirata que justifica ele matar, né, a torto e a direito. Canetada. Não vou nem falar muita coisa, né, porque senão eu vou estragar a conclusão do mano aqui, que escreveu muito texto, mas escreveu bem, escreveu bonito e canetou. Mas enfim, é isso. Assim terminamos com essa mitada do mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem suas opiniões aí nos comentários, quais que vocês discordaram ou concordaram. Se inscreva no canal pra gente chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano. Bebam água porque é importante e tamo junto. Fiquem de olho aí pro próximo Fatos de One Piece que ninguém aceita.